do Evangelho de São Mateus, que é o segundo capítulo do Sermão da Montanha, a segunda parte do Sermão da Montanha. Na primeira parte, o Senhor nos deu uma moral elevada. Na segunda parte, o Senhor nos diz o modo de obtê-la. Isto é, pela oração, pela esmola e pelo jejum. Mas, na primeira parte, o Senhor nos convidou para a interioridade. Ele disse: se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus e mestres da lei, não entrareis no reino dos céus. E eu explicava que este exceder é um exceder para dentro. Portanto, não consiste só em não matar, mas em não sentir raiva. Não consiste só em não adulterar, mas em guardar o olhar, o pensamento, e assim por diante. Mas chega o capítulo 6 e o Senhor diz, de maneira muito direta: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, só para serdes vistos por eles. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, só para serdes vistos por eles. Por quê? Todos nós temos a tendência de puxar a sardinha para a nossa vaidade. E mesmo as coisas mais perfeitas, mesmo as melhores, ganham em nós feições de vanglória. Quando nós não entendemos que é necessário que nos preservemos de praticar a nossa justiça diante dos homens. É muito interessante porque no capítulo 5, o Senhor nos tinha dito algo muito importante. Ele disse o seguinte: não pode ficar escondida, não se acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Isso parece contradizer o que ele diz aqui mais adiante. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, só para serdes vistos por eles. Mas não é uma contradição. É que nós estamos diante de um diferente modo de abordar a mesma realidade. Ou seja, uma lâmpada brilha pela sua natureza. A chama brilha porque é chama. E a lâmpada brilha porque contém a chama. É da natureza da chama brilhar. A chama não precisa fazer nenhum tipo de exibicionismo. Olhem para mim, me vejam, me observem. Não. Ela não precisa de nenhum outdoor da sua luminosidade. A sua luminosidade é espontânea, porque a sua natureza consiste em brilhar. Ou seja, Jesus aqui está falando de quando nós pegamos as boas obras como um jeito
de nos envaidecermos. Existe uma espiritualidade estética. E nós precisamos tomar sério cuidado com ela. É a espiritualidade que tem muito a ver com os nossos dias. Dias atrás celebrávamos o Dia dos Namorados e uma pessoa de muito aguda percepção me fazia perceber que há pessoas que passam o ano inteiro brigando feito cão e gato, mas que no Dia dos Namorados postam aquela foto de amor, de ternura. Mentira. Não tem nada de real. É só aparência. Do mesmo jeito, a nossa geração, que é tão apegada à imagem, facilmente se apega a exterioridades. Então, por exemplo, se eu coloco uma roupa de pessoa devota, aí eu coloco um véu, coloco não sei o quê, assumo um jeito de ser afetado e fico lá falando com toda aquela piedadezinha, tal, etc, tal. Aí quando alguém pisa no meu calo, quando alguém apronta uma comigo, eu viro um leão. Eu grito, eu xingo, eu pareço um bicho. A espiritualidade estética se apega mais à aparência do que à realidade. Ou seja, eu quero parecer um bom católico. Porque, veja, ser um bom católico é uma coisa muito bonita. Você se veste de uma maneira modesta, você se comporta de uma maneira educada, você obedece os princípios do Evangelho, então você repara muito bem no seu comportamento, procura não ser deselegante com as pessoas, tem uma vida espiritual ordenada, é tudo muito bonito. Me lembro que eu lia, há tempos atrás, um livro escrito por uma freira que saiu do convento, depois de 30 anos, e ela dizia: eu gostava da vida do convento, porque a vida do convento é muito bela, é uma vida regrada, tem hora para tudo, é muito ordenada, é muito rotineira, nós fazemos as nossas procissões, os nossos momentos de oração, etc. Mas ela dizia, isso não segura ninguém na vocação. O que segura alguém na vocação não é esse tipo de coisa, mas é o fato de alguém ter tido uma experiência profunda com Deus e querer voltar sempre àquela fonte de onde tudo começou. E é exatamente assim. Alguém que tem uma experiência profunda com Deus não precisa performar. Ele é. Não precisa fazer de. Naturalmente, espontaneamente, ele incorporou aquele modo de se comportar característico do Evangelho. Portanto, ele não chama atenção para si. Não causa nenhum impacto em ninguém. Pelo contrário, é discreto. Está mais preocupado em fazer as suas orações com o coração concentrado em Deus, em ajudar alguém, dar uma esmola, de uma maneira espontânea, tranquila, natural, sem que aquilo seja um grande acontecimento que precise ser registrado nos jornais, fotografado, postado. Não há necessidade disso. Ele jejua com a tranquilidade de quem jejuou, sem precisar autodeclarar-se para ninguém. Por quê?
porque Deus está me vendo. Não adianta eu querer parecer aos outros. Eu tenho que ser diante daquele que é o único que me vê por dentro, que sonda os meus pensamentos, que sabe exatamente por onde vagueia a minha vontade. O cristão que é verdadeiro é transparente. Se ele está triste, todo mundo vê que ele está triste. Se ele está alegre, todo mundo vê que ele está alegre. Se ele está cansado, todo mundo vê que ele está cansado. Ele não está habituado a disfarces. Ele não quer parecer nada. Ele não quer nem se auto-melhorar. As pessoas às vezes falam, né? Eu queria melhorar a minha autoimagem. Quanto mais as pessoas tentam melhorar a sua autoimagem, piores elas ficam. Porque elas estão olhando sempre para si, concentradas sempre em si mesmas. Ao contrário, nós temos que tirar o polo do centro do nosso ego, sem performar nada, sem termos nenhum disfarce, porque as máscaras caem. Quantas vezes as pessoas, por um tipo de espiritualidade estética, durante um bom tempo, conseguem disfarçar. Só que aí acontece qualquer coisa e toda aquela conversão fajuta cai por terra e vem a natureza do homem velho, que é um pecador desgraçado. Não quer saber de Deus, não quer saber da graça. Bom, quem já está no caminho do Evangelho há mais tempo, já viu isso acontecendo, assim, à torta e à direito, o tempo todo. Por quê? É justamente assim. Eu já vi muitas pessoas que, durante um tempo, se comportaram de uma maneira corretíssima. Aí acontece qualquer coisa e pronto. Vem a verdade. Porque nós não conseguimos disfarçar a vida inteira. Se a nossa vida não é um flagrante diante de Deus, se nós não confessamos os nossos pecados, os nossos defeitos, também as nossas virtudes, as nossas qualidades, se nós não temos clareza, se nós não sabemos quem nós somos, o que acontecerá conosco é que a nossa vida consistirá num teatro patético diante das pessoas, e quando ninguém nos vê, nós seremos o oposto daquilo que, ao espelho do olhar do outro, nós queremos parecer. Que o Senhor nos dê a sinceridade do Evangelho e que nós nos libertemos dessa espiritualidade estética. Chega às vezes a ser muito irritante, porque a pessoa quer parecer tão certinha, tão corretinha, tão boazinha, tão do bem, tão acima de toda prova, tão limpinha, tão... que quem é uma pessoa normal se irrita, porque não é verdade. É mentira. É preferível ser alguém que tem os defeitos muito à mostra do que ser um chatólico que encena uma santidade que nunca foi verdade, porque é pura afetação. Que Deus nos livre da espiritualidade do Instagram, da espiritualidade plástica, estética, de quem está muito mais preocupado com o olhar do outro do que com o fato de que a nossa existência é um flagrante contínuo diante dos olhos de Deus.